Amém? Meus irmãos, vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Eu já quero até saudar a Madre Igreja com a paz do Senhor, né? E os nossos irmãos que vão nos acompanhar também com a paz de Cristo, tá certo? Vamos orar e depois a gente já entra no assunto que a gente tem para trabalhar hoje. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, estamos diante da Tua presença neste momento. Eu quero te pedir um abraço de perdão, um abraço de reconciliação, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, aquilo que fizemos no pensar, no falar, no agir. Deus, muitas vezes temos sido incoerentes com a Tua palavra. Não temos obedecido, Deus. E como diz o profeta Oséias, ele viu uma decadência no meio do povo de Israel. E não era porque não tinha ninguém para falar a verdade. É porque as pessoas estavam tão contaminadas pelo mundanismo, pelaquilo que o mundo pode oferecer, que isso fazia com que as pessoas estivessem cegas e mudas em relação à Tua palavra e os Teus ensinos. E Deus, nós precisamos cada dia mais estar aqui numa escola bíblica dominical para aprender da Tua palavra, para nós não sermos enganados, nem por qualquer ensino, seja uma doutrina, como disse o apóstolo João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele disse que existiam alguns ensinos que corrompiam tanto a igreja, que faziam com que eles acreditassem em falsas heresias, em contaminações destruidoras. E nós precisamos, como pessoas que somos servos de Deus, pessoas que estamos aqui estudando a Tua palavra, que possamos a cada dia mais introduzir a Tua palavra, não somente nos nossos corações, mas também, Deus, nas nossas vidas particulares, Senhor, nos nossos projetos, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas concepções, até mesmo nas nossas ideias. Precisamos, não, Senhor, jamais, de forma alguma, ser achado pelo Senhor com alguma falha acerca da Tua palavra. Precisamos que a Tua palavra nos direcione. Precisamos que o Senhor se torne Senhor de fato da nossa vida. Precisamos que o Senhor seja o nosso mestre por excelência, o nosso mestre por ensino. Senhor, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, a cada manhã de domingo, aprender da Tua palavra. Hoje é um tema de suma importância. Paramos, Senhor, mas vamos dar continuidade a este tema, porque estamos e precisamos, Senhor, conhecer biblicamente acerca dos anjos, nos aprofundar nesse tema, saber, Senhor, como são as suas operações, identificá-los, Senhor, fazer uma diferenciação entre os profetas e até mesmo as mensagens que os anjos trazem para nós. Então, Pai, nesta manhã gloriosa, eu já quero abençoar esta grande EBD que já vai se iniciar. Quero abençoar todos os meus irmãos que estão aqui, aqueles que já estão de saída de suas casas, que já estão ao caminho aqui da congregação. Abençoa, dê o livramento, porque hoje será um culto, uma escola bíblica dominical especial. Senhor, vamos aprender muita coisa e precisamos que o Senhor esteja no nosso meio. Precisamos que o Teu Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, Senhor, nos direcionando, nos ensinando. Senhor, não queremos trabalhar por especulações, por achismo, não, por conhecimento próprio, não, Senhor. Precisamos conhecer biblicamente a Tua palavra. E hoje nós queremos dar início a esta grande EBD, nesta manhã, através desta oração, é que eu te peço agora neste momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Primeiramente, eu queria fazer apenas uma ressalva aí para as pessoas que vão nos acompanhar. Os irmãos daqui já sabem, né? Esse tema foi um tema que a gente iria trabalhar antes da pandemia. A gente até deu um pequeno início, que na verdade a gente vai voltar de novo ao ponto zero, para que a gente possa entender. E aí, com a pandemia, a gente acabou travando esse tema e ficamos, porque com a pandemia também a gente quase não trabalhou a escola bíblica dominical, né? Foi raro as escolas bíblicas dominical. E aí agora, com todo esse avanço da questão da vacinação, a gente está voltando com todas as programações da igreja, e aí eu decidi também voltar com esse tema de suma importância, porque assim,
quando a gente fala sobre a questão dos anjos, qual é a minha primeira mente para mim trabalhar essa questão aqui? Por que que eu trouxe esse tema? Porque existem muitas especulações. Quem são os anjos, né? Quais são os seus objetivos? O que que eles fazem, né? E aí a gente vê muitas pessoas dizendo: eu vi o anjo esteve aqui, o anjo se comunicou, o anjo falou. E hoje nós precisamos compreender biblicamente quais são as atividades, quem são eles, como é que eles foram gerados, para que finalidade, para que objetivo, as classes, né? Conhecendo profundamente os anjos, para que a gente não possa ser enganado com essas questões das revelações quanto acerca deles. Porque é importante que a gente entenda duas coisas: quem vê o anjo e quem não vê. Porque quem vê o anjo tem a responsabilidade de falar verdadeiramente o que viu. E quem não vê, que vai compreender somente o que está sendo falado. Né? Então nós precisamos ter muito cuidado quanto acerca disso. E hoje, no nosso tema, é os anjos e os seus objetivos. Esse é o tema: os anjos e os seus objetivos. Nós temos duas lições que vamos trabalhar hoje. Esse aí é o tema. E as duas lições é a origem dos anjos e a atividade dos anjos. Essas são as duas grandes lições que vamos estudar hoje: a origem dos anjos e a atividade dos anjos. Ok? Quando a gente trabalha dentro da questão da teologia, existe uma matéria na teologia que se chama angiologia, que é uma matéria que trabalha sobre os anjos. Na verdade, nós vamos hoje numa mentalidade em duas visões. Primeiro, nós vamos estudar acerca dos anjos biblicamente e vamos estudar acerca dos anjos teologicamente, porque tem muito fato teológico que às vezes não compreende essa extensão somente da nossa Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia, mas também vamos falar muitos fatos teológicos. Por exemplo, dentro da teologia, quando a gente trabalha sobre os anjos, a primeira ideia que surge quando a gente trabalha sobre esse tema é tentar responder alguns questionamentos que ao longo da história foi se deixando a desejar. Por exemplo, pouco se comenta dentro da igreja acerca dos anjos, pouco se trabalha, ninguém quase trabalha sobre isso aqui. Ou a gente precisa fazer um seminário, ou a gente precisa chamar os irmãos para esse tema e que eles pudessem ter esse tema como uma prioridade. Por que a gente precisa falar isso aqui? Porque quando tu pega o livro de Gênesis e tu pega até o contexto do livro de Apocalipse, tu vê, por exemplo, algumas interferências de anjos na sociedade, na comunidade, no mundo inteiro, né? Desde a criação até a última fase da igreja. Tu vê anjos aparecendo em todos os aspectos, sejam eles para recados, sejam eles para uma mensagem, sejam eles para um alerta. E como é importante que a gente tenha na nossa mente o seguinte: por que os anjos são tão importantes para a igreja atual e que a igreja precisa entender? Porque quando a gente vê a palavra anjo, me parece que a gente vai só no sentido celestial. A gente nunca vai no sentido de que os crentes também são anjos, de que Cristo também foi um anjo, de que Ele é um anjo. E a gente quase não vai para essa questão. E é por isso que talvez a gente precisa debater e trazer aqui 4 grandes questionamentos que nós vamos responder eles aqui agora com a Bíblia, tá bom? 4 grandes questionamentos. Anote aí os principais questionamentos que as pessoas fazem quanto acerca dos anjos. Primeiro, de onde vêm os anjos? Segundo, qual é a sua origem? Terceiro, quando foram criados? Quarto, com que propósito? Ok?
Essas são as 4 perguntas que mais as pessoas fazem. De onde vêm os anjos? Qual é a sua origem? De onde eles partiram? De que ser eles partiram? Quando foram criados? Exatamente no ponto da criação deles. E 4, com que propósito? E aí a gente vai ler o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Eu vou mandar vocês grifarem alguns pontos muito importantes dentro da questão desse versículo 16. Olha como é que Paulo fala, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Olha como é que Paulo relaciona isso. Paulo diz assim no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis. Ajuda ali o presbítero, Davi. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aí eu vou pedir para vocês grifarem, ou se vocês tiverem uma anotação, grifem aí a palavra visíveis, o termo invisíveis, o termo tronos, soberania, poderes e a autoridade. Aí pronto, para quem está chegando agora, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ok? Pronto. Vamos tentar começar a nossa linha para a gente entender acerca da origem dos anjos, partindo desse único versículo, o versículo 16 do livro de Colossenses. Vamos começar a entender. Primeiro, olha o que Paulo diz. Paulo está afirmando que existe 2 linhas de interpretações para a gente entender e diferenciar acerca dos anjos para acerca da criação que somos nós, ou de todas as coisas terrenas. Primeiro, ele fala de uma esfera que é visível e de uma esfera que é invisível. Ele fala aqui, Carol, de 2 tipos de mundo. Então ele está dizendo, existe o mundo que está visivelmente, ou seja, na nossa visão natural, existe o mundo que está invisível, que não tem conotação, não tem escrita acerca deste mundo. Quando a gente parte para o livro de Gênesis, no capítulo 1, você já começa a ver primeiro, que ali existe apenas a criação ou apenas o mundo visível. Ele não comenta acerca do mundo invisível, ou seja, acerca das coisas que não estão à nossa visão natural, que não estão ao nosso olhar natural, mas que são criações de Deus e que têm finalidade. Os anjos não têm essa conotação acerca da criação. Por exemplo, quando Cristo, ele vai criar as coisas que são criáveis, que são as visíveis, você percebe que, por exemplo, a palavra que ele utiliza é a mesma que João profere, a palavra haja. Quando ele tem a palavra haja, que é um verbo, você vê, todas as coisas ganham forma, ganham vida. Então todas as coisas são criáveis. Agora, pastor, e os anjos? Que são seres celestiais. Existe uma criação biblicamente acerca deles? Existe. E nós vamos ver em todos os textos. Mas olha o que Paulo diferencia aqui. Presta atenção. Olha o que Paulo diz. Pois todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Existem tronos, existem soberanias, existem poderes,
existe autoridade. Sim, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Finalidade exclusiva. Porém, precisamos diferenciar isso aqui: esfera natural e esfera espiritual. A natural é aquilo que eu vejo. As espirituais são aqueles que estão além da minha visão natural. Só para vocês terem uma ideia. Olha só. Vamos ler alguns versículos para nós compreendermos isso daqui. Olha isso aqui. É impossível determinar o tempo. Isso aqui está na teologia, na própria Bíblia, está em todos os aspectos que você puder imaginar. É impossível determinar o tempo ou o período da criação dos anjos em relação àquilo que é visível ao invisível. Não tem data, nem horário e nem escrita. Para comprovar isso aqui. Em todos os aspectos. Se nós formos só biblicamente, eu vou dar algumas referências para vocês analisarem isso aqui, biblicamente. Jó capítulo 38. Versículo 4 ao 7. Alguém lê para nós aí. 4 ao 7, do livro de Jó. Pode ler. Quem encontrou pode ler. Jó capítulo 38, versículo 4 ao 7. Lê aí, presbítero, já que o senhor está... Onde estava tu quando fundava a terra? Fazei-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Certo. Até aí? Ou tem mais alguma coisa no versículo 7? Ah, sim, lê aí, pode ler. Quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da mar? Olha só, tá vendo? Aí eu queria frisar o versículo 4. Olha o que ele diz. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Isso aqui é visível. Aonde estava nós? Aonde estava o ser humano? Quando Deus começou dentro de uma formação daquilo que era invisível, daquilo que não estava à nossa vista comum. Aonde estávamos? Será que estávamos dentro do plano de Deus acerca da sua criação? Será que tínhamos a profundidade de entender acerca da sua magnitude, acerca das suas dimensões, acerca dos seus fundamentos? Mas ele diz uma coisa interessante: não estávamos lá, mas tinha um ser que já estava antes da criação visível: os anjos. Eles já cantavam, eles já louvavam. Aí Paulo, porque eu preciso que a gente vá entendendo isso daqui. Primeiro, se nós não temos uma data no profundo acerca da criação e acerca da formação dos anjos, então biblicamente nós estamos falando de uma criação, de uma formação de seres que foram criados totalmente santos para a glória, para louvor, para a adoração e para a honra daquele que está acima de todos os nomes, exclusivamente o nome de Deus. Detalhe: ainda que os anjos, que nós vamos nos aprofundar acerca disso aqui agora, ainda que os anjos, eles sejam dotados de sabedoria, de poderes, eles jamais chegarão ao nível da santidade, ao nível da glória de Deus, ainda que eles estejam esses poderes, porque nós precisamos entender que os anjos são limitados quanto acerca dos seus poderes. Nós vamos ver isso aqui biblicamente. Outra pessoa lê para mim aí, se tiver alguma dúvida pode tirar, minha gente, tá bom?
Neemias capítulo 9, versículo 6. Outra pessoa ali para nós aí. Eu vou dar várias bases para vocês aqui. Neemias 9, 6. Isso, 9, 6. Pode ler, minha filha. Está vendo? Existem três céus. Céus, né? Existe o céu visível. Existe o céu que é essa visão do que a gente imagina que seja ele, que é o azul, que nós chamamos de atmosfera. Existe o céu dos céus, que é aquele onde Deus e os anjos estão. Isso que Neemias está falando. Vamos detalhar isso aqui, só para vocês terem uma ideia. Salmo 148, versículo 2 e 5. Nós já vamos nos aprofundar nesse tema. Salmo 148, versículo 2 e 5. Dois e 5. Pronto. Alguém lê aí para mim Daniel capítulo 7, versículo 10. Sete e 10. O que diz aí? Está vendo? Porque a expressão que tem aí é muitos. É variados, é um número incalculáveis. Ele está falando de quê aí? Ele se refere a que tipo? A quem? A anjos. Milhares e milhares estavam assentados junto com ele. Vejamos, quando Paulo relaciona lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai colocando algumas diferenças. Aí Paulo diz assim: tem tronos, tem domínios, tem principados, tem potestades. Ele fala disso aí. Em outras versões bíblicas, pelo qual a gente leu, né, não aparece principados e potestades. Aí a gente vai fazer aqui, detalhar isso aqui. Bote aí, tronos. O que é tronos? Por que Paulo disse isso lá no livro de Colossenses? O que é tronos? Vamos ver. Tronos. Olha para cá e atente-se. Essa palavra está no grego, tá bom? Essa mesma palavra, tronos, ela está em grego, que tem um sentido especial. Sabe por quê? Porque se refere a uma classe de anjos que está ligado à majestade e à soberania de Deus. Alguém poderia me dizer um tipo de anjo que está muito interligado a essa soberania de Deus? A essa majestade de Deus? Arcanjo, poderíamos dizer, porque o arcanjo, dentro do texto original, é querubim. É a mesma pessoa, né? É a mesma intervenção. Os querubins, talvez, possivelmente, estejam muito mais próximos dessa soberania e dessa majestade de Deus. Vejamos os textos. 1 Samuel 4:4. Vamos ver se isso é verdade. Alguém lê para nós aí. Pode perguntar, meu filho. Sim, claro. Eu vou já ler uma versão aqui, Davi, que nós vamos chegar nesse contexto de Satanás, para te ver como era algo tão minucioso, né? A questão de quem ele era, como ele era, qual era a sua formação, o que fazia, tá bom? Nós vamos ver daqui a pouco isso aí dentro dos textos bíblicos. Vamos lá. Uma pessoa lê para nós. 1 Samuel 4:4.
Tá vendo? Se vocês irem no profundo, acerca da Arca da Aliança, só existiam esses dois anjos na parte inferior da arca, representando a soberania de Deus. Eles ficam geralmente dentro da arca, né? Quem quer fazer um estudo mais apurado, a imagem que passa é que eles ficam dessa forma. Eles não olham para cima. A expressão deles sempre é para baixo. Pastor, mas por que essa expressão é para baixo? Porque o olhar deles é para baixo e não para cima, que foi a primeira pergunta que eu me fiz, né? Por que os anjos não olham para cima? Porque se nós compreendermos que esses querubins estão para a soberania de Deus, para a glória de Deus, nem eles são dignos de avistar e de ver a glória de Deus. Agora você calculou e imaginou essa profundidade disso aqui, gente. Se nem os anjos, que são seres celestiais dotados, têm essa autoridade de ver a glória, de avistar a glória do Senhor, imagine o ser humano que se atreve a desobedecer à voz de Deus. Somos pó. Somos feitos da terra. Mas olha como os anjos me ensinam como é a nossa adoração a Deus verdadeira. O Senhor, a Ele seja glória, mas a nós cabe a função de obedecer e de nós nos humilharmos diante da soberania, vontade de Deus. Paulo que diz isso aqui. 2 Reis, capítulo 19, versículo 15. Vamos ler texto, né, para a gente comprovar isso aqui. 2 Reis, está logo em seguida aí. Capítulo 19, versículo 15. Olha aí. Os querubins, tudo interligado a essa palavra tronos. E Ezequiel orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reis da terra. Tu criaste os céus e a terra. Está vendo a palavra querubins aparecendo em todo o contexto da palavra tronos? Muito interligado a eles. Salmos 80 primeiro. Aí quem lê Salmos 80 primeiro já vai ler Salmos 99 primeiro também. 80 primeiro. Leia aí para nós. Está vendo? Vai lá para o Salmo 99 primeiro. Está vendo? Interessante, né, gente? Como a Bíblia é tão comprimento para a gente entender ela na facilidade. Então, tronos, a expressão dela no grego está voltado ao lugar aonde Deus está operando e o que está em volta desse lugar. Que aí nós estamos falando totalmente dos querubins. Amém? O segundo que Paulo fala lá em Colossenses 1,16 é a palavra domínios. Vocês podem ver lá o texto. A palavra domínios. Olha para cá, rapidão. Domínios. Esse termo está voltado para dominações. Está vendo? Trata-se de uma classe de anjos dominadores, uma espécie de executadores das ordens divinas sobre as coisas criadas. Presbítero Rosinaldo, o senhor poderia me falar um tipo de anjo que é obediente a esse tipo de classe aqui? Miguel. Pronto. Vendo? Outro. Gabriel. Pronto. Executam
as ordens divinas. Um entrega o recado vindo da parte de Deus e o outro entra em guerra quando for necessário. Mas, em especial, o Miguel tem um destaque, porque o Miguel é um anjo jamais voltado para as grandes batalhas. Ele é um anjo já especial para as grandes batalhas. Claro que nós não vamos nos aprofundar acerca de cada um, porque isso é tema para uma próxima escola bíblica dominical. Nós já estamos apenas no começo, vendo como foi essa criação, como foi essa formação. Agora, detalhe importante. Vocês sabem que Satanás, ele imita tudo que é de Deus. Vocês sabem disso aqui. Então, o que Satanás faz? Se existem anjos que obedecem à voz de Deus, e que eles são anjos dotados para executarem as ordens divinas, Satanás também tem seus anjos que executam. E uma observação, eu ouvi alguém dizer, não sei se vocês também concordam, mas vamos debater entre nós. Será que o ser humano é capaz de suportar um demônio chamado Satanás? Um ser humano natural. Será que ele tem uma capacidade de receber Satanás no seu corpo? Vamos debater entre nós. Será que pode? Será que suporta? Por que, Davi? Porque ele era muito poderoso. Vamos ver isso aqui. Sim. Então, no caso, quando ele cai, ele continua com o mesmo poder. É isso? Não, o poder dele limitou. Certo. Mas eu acho que ainda o ser humano natural não consegue ter, tipo assim, o próprio espírito dele lá no nosso. Eu vou ouvir a opinião de todos. Querem ver um detalhe? Vocês já viram algum pastor dizer assim: cadê o chefão? Traz o chefão para cá que eu quero saber quem é o chefão. Peraí. Mas quem é o chefe dos demônios? Satanás. Isso aqui é bíblico. Nós não vamos, claro, com os conhecimentos acerca, né, das religiões afro-africanas. Aí nós temos aí muitas outras classes, né, que aí nós não vamos detalhar isso aqui. Eu estou falando quem é o chefe, quem é que ordena, quem é que comanda, a não ser aquele que é a cabeça. Se o cabeça da igreja é Cristo, então dos demônios é Satanás. E aí eu fico imaginando, na nossa mentalidade natural, será que suportaríamos ter essa presença? Porque há um detalhe importante: quando Satanás ele desce, detalhe, ele continua exatamente com o poder que ele tinha. Agora vejamos, a finalidade desse poder que já não é mais para a adoração a Deus. Pastor, o senhor está falando uma bobagem. Veja, a Bíblia diz: e Satanás tem o poder até para fazer fogo do céu descer. Peraí. Que poder é esse daqui, gente? É um poder sobrenatural. Ou seja, não se limita ao que ele cai, ele tem o domínio sobre o restante daqueles que ele contaminou e intentou no seu coração. Então nós estamos falando de um poder extremo. Irmã Maria, o que a senhora acha disso? Sim. Eu acho que o próprio diabo, ele ainda não chegou a fazer isso, Sim. se apossar do ser humano para fazer alguma coisa. Porque eles têm Outros tipos de demônios, né? Sim. assim como Gabriel e Miguel, são anjos bem próximos de Deus, os quais Deus não queria para fazer Sim. para defender o seu povo. O diabo tem a mesma coisa, ele tem demônios que são mais próximos dele. Sim. Todo esse trabalho. Então, eu acho que ele ainda não chegou a fazer isso, a ser ele mesmo e tal, que isso vai acontecer só quando for para ele vir reinar na terra. Aí ele vai pegar alguém que já sabe o quê. Mas eu entendo que, por enquanto, o ser humano que se deixa dominar, ele é dominado apenas por outros anjos malignos. Sim. Demônios
Ele não tem uma dimensão para suportar isso. Sim. Eu acho que ele ainda não Acho que entraria em choque, né? se a pessoa, Sim. ele poderia usar a pessoa, mas daí a pessoa morreria, eu acho, quando ele sai. Sim. Até porque quando a gente, por exemplo, quando a gente vai repreender, a gente diz assim, em nome de Jesus eu te repreendo. Mas a gente fala a palavra repreender, geralmente nós associamos a tipos de demônios dentro da hierarquia. Então a gente diz assim, olha, espírito da morte, né? Em nome de Jesus, espírito do suicídio, em nome de Jesus, né? Espírito do desejo, aí a gente vai falando um monte. Agora, claro, se a gente for nos aprofundar disso aqui, que claro, é tema também lá para frente, nós vamos ver que, por exemplo, as religiões afro-africanas, elas trazem um contexto da hierarquia, que aí elas vão compreendendo que é o mesmo do catolicismo. Só que, claro, se modifica pela questão de como as visões vão tendo. Então nós temos aí Zé Pilintra, né? Nós temos aí Pombagira, que, por exemplo, claro, gente, não vamos também espiritualizar em relação à Bíblia, que esses nomes não tem versão bíblica que comprove esse tipo de nome. Não tem, biblicamente não tem. Só que, pela questão dos ensinos que a gente vem trazendo, principalmente pelo pentecostalismo, que foi introduzido no nosso meio, nós começamos a repreender falando os nomes ou os termos derivados justamente desses tipos de hierarquia constituída pelos ensinos. E aí, claro que não é bíblico. Por exemplo, se você vê lá, por exemplo, o jovem lá, que a relação que tem com o nome é Gadareno. Mas tu percebe que, na verdade, se tratava apenas de uma cidade. Então, ou seja, para tudo que Jesus ia fazer em relação a repreender alguma coisa, por exemplo, aí, eu estou voltando aqui num texto que está me vindo muito na minha mente. Quando você vai para o livro de Mateus, capítulo 4, e você vai para o livro de Lucas, capítulo 4, que é a mesma colocação, você vê que a dimensão de uma batalha de Jesus com Satanás era a mesma. Eles estavam igualados, ao mesmo nível. Pastor, quando, alguém, né, cai endemoniado, Sim. não vem só Isso. vem Vários. vários, né? Dentro da hierarquia, sim. Quando cai, a pessoa se desfalece Sim. lá, incluindo as entidades. Mas quem deu esse poder maligno para os demônios? Pronto, vamos lá. Se você for biblicamente, teologicamente, em todos os sentidos, foi Deus. Ora, se Deus foi quem criou, quem formou Satanás, com os poderes que eles têm, agora veja, por isso que eu coloquei aqui a minha observação em relação ao que Davi falou, né? Veja, eles têm poder, mas o objetivo deles não é para a glória de Deus, diferente, por exemplo, de Miguel. Pronto. Só que esses tipos de comando, geralmente você pode ver, ó, todo comando de Satanás está voltado a ser humano. Sim. Todo tipo de comando dele em relação ao ser humano. Quando você vê o livro de Mateus, capítulo 4, gente, nós estamos aqui, gente, eu não sei de tudo, claro. Dentro dessa questão aqui, nós estamos aprendendo junto, porque também é um interesse nosso em relação à Bíblia. Você vê, por exemplo, que Satanás, ele aproveita a oportunidade que Jesus está de jejum, que Jesus está como homem, claro, divinamente, mas como homem, ele vê a possibilidade dele destruir Jesus acerca dos seus desejos. Você pode ver, ele não mostra nada que é espiritual, ele mostra tudo que é terreno. Olha, está aqui, eu vou te dar tudo isso aqui, está aqui, transforma tudo isso aqui, está escrito. Faça. No momento de fraqueza, porque o que Satanás tinha na mente é que naquele momento Jesus Cristo estava fraco, tanto espiritualmente como fisicamente. Só que ele se esquece que ainda que Jesus estivesse na mentalidade humana, Jesus estava divinamente espiritual. É 100%. Nós não temos uma metade disso e uma metade daquilo em relação a Cristo. Nós temos 100% Jesus como homem e 100% Jesus como Senhor. Agora veja, por exemplo, vamos ver. Lá no livro de Jó, a expressão que aparece lá, qual é a expressão?
filhos de Deus. Você vai ver daqui a pouco, vou já dar essa versão. Quando você vê a palavra filhos de Deus, ou o termo filho de Deus, você observa que, na verdade, essa linha de visão é voltada para os anjos. Agora, detalhe. Quando nós associamos essa palavra filho de Deus, nós estamos falando toda a criação de anjos, a qual é vinculado a Deus. Quem é que aparece no meio deles? Satanás. Os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, que são os anjos, e Satanás comparece junto. Como é que Deus identifica ele? Claro, é a criação dele. De onde vens? De rodear a terra. Claro, naquela época nós estamos falando de uma dimensão a qual era visível, né? Por isso é que talvez aqui surge um outro questionamento que eu quero com vocês. Eu aproveito já que o presbítero está aqui, e agora eu vou perguntar para ele se ele acredita nessa tese de que Satanás hoje está em um lugar obscuro. O senhor acreditaria nessa tese de que Satanás hoje está num lugar obscuro, preso, amarrado? Não. Por quê, presbítero? Até porque, segundo alguns, Sim. a própria Bíblia vai mencionar alguns demônios. Sim. Correto, sim. Esses sim estão presos, Sim. muito mais poderosos do que os que hoje. Sim. Já operam, né? Mas o próprio Satanás, quando Cristo, na morte, que ele desce Sim. as profundezas para libertar o cativo, Sim. e Jesus vai até o inferno com a chave Sim. da morte, a chave do próprio inferno, Sim. Satanás está no mesmo tempo que quando ele se apresentou para Deus. Sim, sim. Ele fica enrodeado. Até porque ele não tem um lugar de habitação. Correto. Sim. Interessante. Como Deus tem um lugar. Sim. Qual é o lugar de habitação de Deus? É o céu. Então, o propósito de Satanás é esse, ele está rodeando. Justamente. Então é como se fosse um supervisor. Eu não posso estar Correto. no mesmo lugar, mas tem alguns. Tem alguns agentes, né, que vão fazer isso para mim. Sim. Fiscalizar pessoalmente como é que está o andamento da obra e tal. Então, assim, eu creio, essa é a minha linha de raciocínio. Sim. Então, assim, agora dizer assim, Satanás está lá no inferno, está assim, eu não acredito. Pronto. Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque assim, quando eu comecei a me aprofundar também assim, dentro da Bíblia em relação a esse assunto aqui, eu comecei a ver algumas especulações de pessoas que diziam e afirmavam que Satanás estava preso, que ele não tinha mais domínio, e que, na verdade, o que estava sendo operado era justamente essa questão da hierarquia, dos demônios. Aí vamos ver essa linha de interpretação aí do presbítero, é a mesma linha que eu acredito, gente. Porque se você ir lá para o livro de Tiago, por exemplo, Cristo vai dizer assim, ó, e o vosso inimigo anda em derredor, rugindo como leão, ou seja, parece que ele está nos observando. A expressão que dá é que nós precisamos vigiar, porque a qualquer momento ele pode nos tragar. Sim, não, pode continuar, meu irmão. Acho que nós estamos aqui. Sim. Correto. Já ouvi muito essa expressão. Sim. Até porque o diabo, ele fez cair duas pessoas santas, Sim. que não tinha erro, que não tinha pecado, Correto. que era Adão e Eva. Nada. Quando eu abro a minha boca e digo, o diabo está dentro, debaixo dos meus pés, eu sou limitado. Nada. Isso é uma colocação errada. Sim. Então, o diabo, ele quando a gente acha que, o senhor colocou algo interessante, interessantíssimo quando se diz que Sim. o diabo ele tem poder. Sim. Nosso Deus, ele tem todo o poder. Justamente. O diabo é o único inimigo nosso que nós não Correto. devemos brincar com ele. Justamente. Se eu digo assim, o diabo está debaixo dos meus pés, e amanhã eu estou debaixo do pé do diabo, Parece que... Verdade, justamente. Correto. Até porque a qualquer instante, e assim, depende do meu vacilo, né? Sim. E a gente, ser humano, vacila também. E aí, Quer ver uma coisa aqui? Vocês vão continuar, gente. Muito importante isso, né? Mas eu me lembro que eu ouvi uma historinha básica acerca de Isaías, tá vendo, Brasil? E a historinha era o seguinte:
Satanás, né, tinha mandado alguns demônios irem em algumas igrejas, visitar algumas igrejas. E é uma história, mas que, vendo pelo lado natural e espiritual, eu acho que acontece isso. E quando ele chegou na igreja pentecostal, que ele viu as irmãs lá dançando, né, ele começou a dançar junto. Começou a dançar junto, e marcha, e queima, e faz, e quebra, aquela coisa. E ele foi em algumas igrejas que pregavam a palavra, que os irmãos eram compromissados com a palavra. De lá ele saiu queimado. Eu fiquei raciocinando. Quer dizer, o que faz Satanás ser queimado e destruído não é o que eu faço na igreja em relação aos atos, né, que a gente aprendeu a fazer isso. Que eu não sei, eu sempre digo isso aqui, eu sou pentecostal, acredito no batismo do Espírito Santo, acredito nos dons, mas eu vejo muitas barbaridades no meio dos pentecostais, e que aquilo me indigna em relação ao que o Senhor falou. A gente está queimando Satanás não com a nossa conduta, mas com o nosso achismo no culto, né? É muito importante isso. Vocês vão falar todo mundo, daqui é muito importante. Sim, sim. Como o senhor disse que ele não perdeu os poderes, Sim. então a gente está falando, a gente está desafiando, então, Justamente. Pronto. era o primeiro anjo mais poderoso depois do Senhor. O maior de todos lá do céu depois do Senhor. Então a gente está desafiando esse anjo aqui. Justamente. Sem a permissão do Senhor. Correto. Então é uma coisa muito certa a gente desafia. Justamente. Corretíssimo. Quer ver uma coisa interessante? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, nesse texto, o senhor já vai continuar, que eu sei que o senhor quer falar, quer dar a conclusão daquilo que o senhor está falando. É muito interessante isso aqui. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram, muitos pregadores dizem assim: olha, eu desafio agora Satanás com seus demônios. Está pedindo briga. Né? Pronto. Justamente. Sim, justamente. Ó, gente, eu sempre digo uma coisa, eu sempre sou muito cuidadoso com isso. Eu tenho aprendido também, né? E claro, eu tenho colocado isso em prática na minha vida. Por exemplo, o nosso papel, quando alguém está endemoniado, é o quê? Orar. Nosso papel é esse. Orou, repreendeu, se saiu, amém. E detalhe, o fato do demônio ou da espécie demoníaca que habita na mente da pessoa, que habita no coração da pessoa, na vida da pessoa, sair, voltar, está muito relacionado para as brechas que a própria pessoa deixou. E às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas é porque fulano de tal não tem autoridade, repreendeu, voltou de novo. Não. Eu acho que tudo está relacionado aos nossos comportamentos. Por exemplo, tu não vê Elias, vamos ver Elias, que para mim é uma das pessoas que mais tinha autoridade nessa questão espiritual. Elias batalhou com muitos poderes, né? Através da palavra e através da ordem divina. Por exemplo, Elias, tu não vê Elias dizendo assim, desafiando Satanás, tu vê Elias desafiando os ídolos, os adoradores, né, contra a questão da idolatria. Era mais voltado para isso. Ou seja, se nós não mudarmos os nossos costumes, se nós não mudarmos os nossos comportamentos, nós vamos dizer que estamos matando Satanás nos nossos pés, sem nunca ter entendido com que tipo de força nós estamos nos submetendo. Olha, pode continuar a fala. Sim. 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 Justamente. Ele já sabe. Verdade. Porque quando Jesus pisou em Gadara, o demônio já disse: por que ele vai Justamente, verdade. Essa é a expressão. conversar com o demoniado? Verdade. Chegou e disse: não, fica livre, não. Jesus ele só deu uma ordem. Ele fazia com que a pessoa era liberta, não ia conversar. Jesus não tinha Sim. Correto, verdade. Não tinha entrevista, né? Verdade. Ele chegava e pronto. Correto, presidente. Aí a pessoa aí hoje quer ser mais que Cristo. Não, eu tenho que fazer uma entrevista para ver se realmente que demônio vai ficar. Que demônio, para identificação. Não, pode falar. E eu vi. Sim. O jovem, ele subia na parede igual uma lagartixa. Sim. Já tinha ido pastor, já tinha ido e tal, já tinha ido e nada. Quando o pastor, meu pastor lá na Sim. frente foi, e o pastor bateu
Justamente, é verdade. Né, para entender o processo, para ver como é que é. Justamente. Verdade. O que acontece é isso. Aí hoje as pessoas arrolam em santidade. Não, eu sou mais do que Jesus. É porque eles pegam o texto que Cristo falou. Olha, E vos dou autoridade, né? fazer coisas maiores do que eu. Justamente. Só que o contexto que Cristo estava falando aquilo, mas era um patamar. Justamente. Porque você está na igreja, Sim. e isso não quer dizer que você é mais santo do que ele. Sim. A conduta do diabo não é você estar com uma Bíblia, ou você ler a Bíblia, ou você pregar. Não, a conduta do diabo tem, que é de nós, é você viver isso aqui. A raiva do diabo é você viver isso aqui. Que está aí o grande problema, né? Quando a gente vive isso aqui, Sim. é que ele vai dizer assim, rapaz, aí entra Deus. Só teve um cara na Bíblia, Aí é Deus punindo esse negócio. só teve um cara na Bíblia, se eu te ferrar, Sim. me corrige. Certo. Foi ele. Não consultou a Deus e disse assim, olha, ele bateu no peito e disse assim, ó, em meu nome Não vai chover, né? não vai chover. Justamente. Ele tinha Só ele. tanta autoridade com Deus que ele não precisou mencionar Deus. E às vezes a gente menciona, Sim. ele tinha tanta Sim. autoridade. Agora a gente pega, né? Porque aí hoje não. Eu venho 2 vezes na igreja, eu venho a Bíblia 3 vezes, não. Tem que fazer do meu jeito. Verdade. Vai ter a ver assim, não, isso aí é. Justamente. Às vezes o diabo nem perde tempo com essa Correto. criatura, ele vai perder com aqueles que estão mesmo compromissados. Justamente. Verdade. Muito interessante isso. Muito interessante. Alguém quer mais falar alguma coisa? Muito importante isso aí. Tá vendo? Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Principados. É uma outra referência que Paulo faz. Tá vendo? Sabe o que é principados? Principados referem-se a uma classe de anjos que tem poderes de príncipes. No caso, Satanás. Tem. Sabe por quê? Pronto. Pronto, vamos lá, vamos relacionar isso aqui. Efésios capítulo 6. Sim. Justamente. Ó, quer ver? Só para ter uma ideia, para a gente diferenciar isso aqui, esse tipo de visão que está muito contornada a questão de Satanás. Ó, capítulo 6, aí o versículo de número 12, ele diz: pois a nossa luta não é contra a carne nem seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo e contra as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestiais. Em outras versões dizem, contra principados e potestades. Porque essa palavra principados, essa conotação aí, significa príncipe. Ou seja, aquele que se diferencia dos demais. É como se fosse um tipo ou uma espécie de anjos que estejam com autoridade. Diferenciados. Claro, por exemplo, Paulo sempre... Sim. Por exemplo, Paulo sempre relaciona a palavra principados a Satanás. Por quê? Quando ele fala da palavra principados, que na minha Bíblia aqui, fala de dominadores. Mas quando a gente vê a palavra dominadores, qual é a ideia que a gente surge na nossa mente? É que são aqueles que têm a ordem de comando. Ó, por exemplo, isso, uma autoridade maior. Ó, fisicamente. Ninguém relaciona, por exemplo, um juiz com... E aí, chegado? Ninguém chega diante do juiz e fala isso. Por que geralmente a gente chama, né, Vossa Senhoria, né, Meritíssimo, né? Essas conotações aí significam que ele tem uma autoridade acima daquele que está submetido a essa autoridade. Tá vendo? Ó, interessante, gente, interessante. Ó, quer ver uma coisa? Isso aqui se chama respeito. Isso aí se chama respeito. Quer ver? Por exemplo, o pastor. E eu aprendi isso aqui, tenho ensinado isso aqui diariamente na nossa igreja. Por exemplo, irmãos, não crie uma intimidade com o irmão ao extremo. Por exemplo, está aqui o presbítero. Eu nunca chamei ele de Rosinaldo. Rosinaldo, vem aqui. Não.
Presbítero Rosinaldo, vem aqui. Porque eu aprendi isso aqui no princípio de honra. Lembra da escola bíblica dominical que a gente aprendeu sobre o princípio de honra? Eu aprendi isso desde esse dia. Digo, não. Se é presbítero e é reconhecido pela congregação, que haja respeito com ele. Você já viu alguém, eu acho que nem tem isso na Bíblia, tu já viu alguém chegar e dizer, e aí, Paulo, como é que tá, meu irmão? E aí? Não, era apóstolo Paulo, olha, nós estamos querendo fazer isso aqui na igreja, qual é a sua visão em relação a... Acho que isso aqui é respeito. Respeito. E que eu acredito que a gente aprende isso aqui em casa. E dentro da igreja eu acho que não é diferente. A gente não pode criar uma amizade ao extremo de chamar, e aí fulano, e aí ciclano, pelo nome, irmão. Se ele está ao serviço da casa de Deus, que ele seja chamado pelaquilo que ele é reconhecido. Então, tal que na Bíblia, aí eu posso destravar aqui. Livro de Atos era diácono, livro de Atos era presbítero, livro de Atos era apóstolo. Se diferenciava. Claro, o cargo diferencia quem está ao serviço. Mas muito mais do que isso. A personalidade, o caráter, né? A maneira como anda, a maneira como lida. Então é importante isso. Claro. Claro. Em casa, justamente. E... Sim. Justamente. Justamente, verdade. É só cumprimento, verdade. Verdade. Sim. A sua casa não cuide da casa de Deus. Não. Às vezes a pessoa quer dar pitada no filho dos outros, o filho dos outros é atentado. Não. É 2 vezes pior do que o abençoadinho, né? Diz a nossa conselheira, ela diz assim, que nossa mãe na fé que a gente diz. Sim. Dentro da igreja a pessoa é um santo. Correto. Mas quando ele entra, é um satanás. É o Satanás na terra, é verdade. É desse jeito. Sim, sim. Correto. É desse jeito. Vamos lá, gente. Mais uma. Potestades. Essa palavra potestade é uma classe de anjos investidos de uma autoridade especial. Ok? Vamos ler aí. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. Já estou a caminho de terminar, mais 30 minutos para a gente. Alguém lê para nós aí. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. Pronto. Aí vocês se lembram daquela passagem do livro de Gênesis, quando o anjo queima a cidade de Sodoma e Gomorra? Pronto, esses tipos de anjos, nós levamos eles, designamos eles como anjos feitos de potestades, que aí é outro nome também, irmã Maria, que nós associamos muito a Satanás, eu não sei por que isso. E potestade são anjos que têm o domínio, são anjos que têm a autoridade, ou seja, eles são dotados. E aí são anjos que geralmente eles vão mais para executar. Por exemplo, quando tu vê aí no texto, tu observa que esse anjo já estava queimando Jerusalém. Tu observa que o anjo lá do livro de Gênesis, nós temos duas colocações diferentes, né? Nós temos um que pré-avisa e um que executa. Um avisa e faz o desvio daquele indivíduo e o outro faz somente a execução. Pode perguntar, meu filho. Certo. Esse arrependimento de Deus. Certo. Porque assim, isso me deixa às vezes confuso, né? Certo. Para que mente nem filho do homem para que se arrependa. Certo. Bom. Certo. Eu vou lhe responder mediante esse mesmo interrogatório que eu tinha nesses textos. Todos esses textos aqui, quando eu li, eu também ficava assim. E um dia, eu parei para mim fazer um estudo para mim mesmo, em relação a isso. Eu digo, Senhor,
Como é que pode haver controvérsias no que o senhor acabou de falar e no que o senhor acabou de fazer aqui? Porque existem essas controvérsias. E eu fiquei imaginando, presbítero, o seguinte: veja comigo se isso aí não é bíblico. Quando Jonas vai pregar contra a cidade de Nínive, né, que ele acaba de sair, eu vou dar alguns exemplos para o senhor, vários exemplos aqui. Por exemplo, o próprio livro de Estéia, entre outros. O senhor observa que depois que ele acaba de pregar, a sentença de Deus era destruir o povo. Essa era a sentença de Deus. Mas o povo se arrepende. Porque é interessante o senhor analisar isso aqui. Entre um juiz, olha bem para cá, presidente, olha isso aqui. Entre o juízo de Deus para execução e o arrependimento do povo, nós não podemos esquecer da palavra compaixão, da palavra amor, da palavra misericórdia. Que talvez o que nós não conseguimos entender na nossa compreensão natural é o seguinte: se Deus falou e ele disse que ele não era homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, por que Deus se arrepende? Por quê? Quando nós observamos que Deus, ele vai nesse texto, nós observamos que só tinha Israel e só tínhamos um Deus que falava para Israel, Israel obedecia, Israel desobedecia, Israel obedecia, Israel desobedecia. Nós não tínhamos intercessores. Nós não tínhamos pessoas que se derramavam diante de Deus pela nação. Olha como é interessante isso. Por exemplo, o ajuizado de Deus para Sodoma não era destruir a cidade toda? Por que Ló e sua família escapam dessa? Por causa de Abraão. Então, se a gente vê que a intercessão, ela pode destravar, aí eu entendo isso aqui num cumprimento. Por exemplo, Deus determinou algo para acontecer para a vida de alguém. Está determinado. Mas por que Deus avisa? Agora, isso aqui que eu fiquei pensando. Gente, se Deus quer executar, o querer é dele, ele pode executar, mas por que ele avisa? O senhor entendeu isso aqui? Por que Deus avisa? Aí eu vou pegar o seu exemplo. Né? Eu pego o seu exemplo. Por exemplo, seu carro. Daquela vez que estava com aquele problema. Por que Deus proibiu o senhor com a questão do carro? Por que Deus travou aquilo? Sim, por isso que eu estou dizendo essa relação para ele. Por exemplo, quando a senhora pega um juiz, e a senhora pega que ele tem, dentro desse contexto, claro, natural, né? O juiz, ele foi feito para ajuizar as causas, para determinar se é inocente ou se é, né, acusado. Mas você percebe, pronto, você percebe que ele deixa a critério a defesa de quem ele vai julgar, quanto também a acusação. Na nossa vida não é diferente. Deus tem, claro, uma soberania na vontade dele, mas eu sempre, para mim entender isso, eu sempre fico, meu Deus, se o livro, né, de Lamentações diz que as tuas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos, entre o teu juízo, que é determinante em nossa vida, e a nossa aplicação de reconhecer que somos falhos, de reconhecer que somos errados, eu acredito que Deus, ele vai mais para essa questão da misericórdia. Pela senhora, por causa de um servo. Pode. A gente vê, por exemplo, muitos textos, o próprio livro de Estéia, o próprio Ló de novo, por amor a alguém. Agora eu não sei, claro, se eu respondi o presbítero Rosinaldo na intensidade que eu gostaria, mas eram umas perguntas também que eu fazia em relação a esses textos, e eu comecei a me ver diante da possibilidade da misericórdia, diante da possibilidade do arrependimento. Aí eu vejo, por exemplo, o sacrifício de Cristo. Qual era o maior desejo de Deus? Não era destruir a terra? Sim.
Sim. Deus desistiu de destruir o povo de Israel através da conversa que ele teve Da intercessão, né? com Moisés. Ele já ia fazer isso. Vou matar. Sim. Aí Moisés, não faça isso por isso. Sim. Depois ele disse, tá bom, então eu não vou matar. Por exemplo, textualmente, biblicamente, o caso do rei Ezequias, predestinado à morte. A morte já estava decretada. Pode fazer. Já o decreto de Deus era destruir o povo de Nínive, né? Mas ele voltou atrás e não destruiu. Em relação ao arrependimento que eles tiveram, da humildade. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele não saberia que esse povo ia se arrepender. Sim, E por que ele decretou? por isso que ele dá. Porque é mais ou menos isso daqui. A senhora se lembra da indignação de Jonas? Aí Deus disse assim, Jonas, por acaso tu plantou essa árvore? Não, Senhor. Por que tu está reclamando mesmo? Por acaso tu fez esse povo? Aí eu fico me perguntando o seguinte, Mosé, diante do que a senhora está falando aqui, diante do que o presbítero acabou de falar e da nossa conversa aqui. A senhora imagina, por exemplo, uma pessoa serva de Deus, crente, na qualidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e de repente ele ser acometido por um câncer. Qual é a primeira ideia que surge na nossa mente? Não sei porquê, mas é assim, né? Gente, como assim? Por quê? Uma pessoa tão ácida na igreja, uma pessoa tão fiel na obra de Deus, assim, nas coisas do Senhor, né? Por quê? Porque a gente não entende uma coisa chamada coração. Nem tudo que é visível, de fato, é real. Porque, presbítero, não sei se o senhor vai me compreender, mas veja comigo. Ezequias errou como rei? Na sua Bíblia, textualmente. Em algum aspecto, sim. Sim. Agora vamos ver, no aspecto espiritual, em relação à quebra dos altares, em relação à designação espiritual de Deus para com o povo, a gente não observa erro, biblicamente. Claro, o Senhor botou aspectos e aí eu entendo também algumas áreas. Quando ele diz, conserta a tua casa, porque morrerás, ele não relaciona aquilo que ele estava adiante. Talvez podemos dizer, talvez não sei se é eu que estou interpretando dessa forma algo individualista, mas eu vejo que Deus estava dizendo, olha, tu precisa conversar comigo, porque parece que tu perdeu esse raciocínio. Parece que tu deixou de falar comigo. Da vida dele. Então, tal que ele volta e vai falar com o Senhor, e Deus retorna de novo e diz para Isaías, volta de novo, porque eu estou acrescentando 15 anos para ele. Olha, se o decreto de Deus era matar ele, por que Deus não fulminou ele e matou logo? Pronto, porque toda a vida Deus sempre busca da humanidade o arrependimento sincero. Por isso que talvez o livro de João diz, e o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram a Ele em espírito e em verdade. Sim. Em relação a isso. Muito importante isso aqui. Ele sabe. Mas ele, mesmo assim, ainda deu digamos que, entre aspas, o poder da gente ser produto daquilo que a gente escolheu. Sim. Então a gente está aqui porque a gente escolheu. Entendeu? E ele sabe que a gente já está aqui. Mas mesmo assim, ele deu essa oportunidade da gente escolher. Porque ele nunca poderia Sim. estar e poderia estar. O Senhor, foi o que eu disse naquele dia lá que eu preguei. O Senhor quis pregar, mas o Senhor já teve várias oportunidades. Sim. De não estar mais aqui. Sim. Sim. Então, o Senhor já sabia que Sim. não ia ter essas duas oportunidades. Mas ele deixou que o Senhor escolhesse qual era o melhor caminho. Correto. Ele, pela cruz, deu essa oportunidade para a gente, essa oportunidade de escolha. Quer ver uma coisa interessante? Dentro desse mesmo contexto de irmão Rocinete, então por que Deus não destruiu Satanás lá no céu? Que ele saberia. Sim. Claro, claro. Sim. 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 Se Lúcifer tinha isso, ou
Sim. Lúcifer estava sendo, tipo, como diz Abraão Lincoln, né? Que vai conhecer a pessoa e depois dizer para ele, Sim, sim. você verá. Ou seja, Deus viu isso nele. Sim. E aí, naquele momento, eu sei que anjo não tem sentimentos. Anjo não tem Claro, sentimentos. claro. Então, ele só é determinado por aquilo que vai Isso. fazer. Então, por que Deus não mudou de Não fez uma intervenção naquele momento, né? A grande maioria das perguntas em relação a isso. Eu digo assim, existem questionamentos que eu vou ter a humildade de falar isso aqui, tá vendo? Não é todo pastor que diz isso aqui. Eu vou ter a humildade. Pronto. Eu ia dizer isso aqui, tá vendo? Eu tenho a humildade de reconhecer que existem algumas perguntas que eu não ouso nem responder. Uma delas é essa. Por quê? Porque aí a gente ia ter que nos aprofundar muito para a gente entender a missão de Cristo, né? O julgamento da humanidade. Sim. Mas é um conceito que fala que não cabe à nossa mente fazer perguntas que ninguém nunca soube a resposta. Tipo, uma pessoa que diz uma pergunta: Deus poderia criar uma pedra tão grande que nem ele mesmo conseguiria carregar? Não, são umas coisas assim. Sim. Não cabe a gente responder isso, porque a nossa mente não vai conseguir. Sim, sim. Tem perguntas que a nossa mente não consegue projetar resposta. Então não cabe a gente fazer. E detalhe, pior ainda, Davi, é quando as pessoas tentam responder elas, por exemplo, como o presbítero perguntou aqui, né? E ele responde com algo mais individual. Porque, por exemplo, eu poderia colocar aqui o meu achismo. Olha, eu acho que é assim, assim. Mas eu prefiro não responder por esta questão também das pessoas que vão acompanhar em casa, né? Que vão também interagir conosco através do nosso canal, e que eles também têm essa pergunta, e que às vezes, textualmente, biblicamente, até teologicamente, a gente não tem resposta condizentes, concretas em relação a esse tipo de pergunta. É igual perguntar acerca de quem formou Deus. Se nós estamos falando em espírito, né? Presbítero, mais uma pergunta rapidinho. O senhor saberia responder isso aí? Tá vendo? Uma curiosidade, porque eu... Sim. 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 São para Deus, né? Fico mesmo. Mentalmente fico. Sim. É verdade. Aquela meio que uma perturbaçãozinha lá, né? Sim. Sim. Tem pessoas que às vezes a gente sabe que tem um conhecimento Sim. na palavra e a gente ali quer tirar aquela dúvida. Entendi. Quer tirar aquela dúvida. A mesma coisa que já se for um dia, rapaz, quantos metros quadrados eu vou fazer isso aqui, o cara vai fazer lá, o carro não é assim, sabe? Então ele tem uma base, ele sabe. Agora, realmente, né, na sua, como você está dizendo, não sabe, não pode passar algo que o senhor não Com certeza. E eu nem ouso. Nessa questão de Deus, não. De Satanás, do céu, essa questão aí eu não ouço. Nós vamos ter muito tempo para isso, tá vendo? Muito tempo. Mas, claro, gente, a gente não pode ficar também limitado ao que a gente não sabe. A gente pode também fazer um estudo, trazendo mais bases sobre isso, né? E nos aprofundar. Que eu acho que isso não interfere também, né, no que a gente já tem como texto bíblico, ok? Aí, segundo, nós temos a natureza dos anjos, ok? E aí, a natureza dos anjos, a gente vai ter 4 tipos de designação que eu queria que vocês anotassem. As 4 tipos de designações acerca dos anjos. Daqui é importante, daqui é interessante isso aqui. Vamos lá. Olha só, 4 classes recebem essa designação de filhos de Deus. 4. Primeiro, os anjos. Segundo,
Adão, terceiro, os crentes, e quarto, Jesus. Essa conotação, tá vendo essa palavra, essa expressão aí, filhos de Deus. Tá vendo? Aí vamos lá. Para os anjos, eles são chamados assim quando a gente vê o texto do livro de Jó. A gente vê muito isso, né? Então, os anjos, eles estão muito relacionados aos filhos de Deus. E essa expressão é criação divina. Essa expressão simboliza isso. Criação divina. Vamos ler aí rapidamente o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, 38. Vamos ver se Adão, de fato, recebe essa designação. Lucas 3, 38. Alguém lê para nós aí. 3, 38. Está vendo? E Adão, filho de Deus, ou filhos, né, na expressão aí no plural, filhos de Deus, ou seja, dentro lá do nosso primeiro pai. Ok? Os crentes, será que os crentes são chamados mesmo de filhos de Deus? Vamos ver aí. Alguém lê para nós aí, João capítulo 1, versículo 12. E outra pessoa já lê, Romanos 8, 15. Isso, João 1, 12. E outra pessoa já lê, Romanos 8, 15. Mas a todos quanto recebem Deus, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, a saber, aos que creem. Está vendo? Então toda pessoa que crê e toda pessoa que aceita Cristo, ele é chamado de quem? De filho de Deus. Romanos 8, 15. 8, 15. De Romanos. Romanos 8, 15. Leia aí para nós. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Pronto, a minha versão diz adoção. É a expressão que está aí ou a adoração aí? Adoção, não é isso? Pronto, adoção. Ok? E Jesus que recebe também essa mesma designação. João 3,16, a Bíblia diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outra pessoa lê para mim aí Hebreus 1,13, para saber se de fato Jesus recebe essa designação. Hebreus 1,13. E a qual os anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha aos teus inimigos por cabelo de teus pés. Está vendo? Muito interessante isso aqui. Amém, amados? E detalhe importante também: os anjos são seres espirituais. Talvez essa é a maior afirmativa deles. Eles são seres espirituais. Ou seja, quando o salmista Davi, lá no Salmo 104, versículo 4, o salmista Davi fala e ele usa a expressão, o termo, espíritos. Essa palavra espírito, ela não está voltado a esse tipo de negatividade, a espíritos malignos. Na verdade, ele está voltado aos anjos criados por Deus para a sua adoração. Aí nós temos várias pessoas que foram visitadas por esses anjos. Alguém poderia me dizer? Entre eles? Visitada? Daniel, Abraão, Jacó, Maria, José, né? Sara, Manoá, que mais aí? Isaías, Ezequiel, Jeremias, quase todos os profetas, né, maiores foram visitados. Gideão, muitos deles. Zacarias, ficou mudo, né? Zacarias, ou seja, quando tu percebe a palavra espíritos, tu percebe que está mais voltado para ordenação ou para
para o objetivo pelo quais aqueles anjos vieram fazer. Geralmente essas pessoas que a gente classificou aqui, geralmente ou elas receberam uma interferência, ou elas receberam um aviso, ou elas receberam uma orientação. Preste atenção. Vocês se lembram quando Jesus foi para nascer, como o anjo falou para Maria e José? Ele afirmou que ele nasceria, que o nome dele seria Emanuel, não afirmou? Mas quando Herodes estava intentando contra as crianças do sexo masculino, o que o anjo retorna e fala para eles? Vá para o deserto. Fica lá até eu dar o comando de novo para vocês voltarem. Ou seja, tem uma interferência. Tinha algo que poderia ser possível e que o anjo vá lá e, vamos lá, para outro caminho. Então, ou seja, o anjo ele tem 3 tipos de visão. Ele pode decretar, ele pode orientar e ele pode interferir. Quando eu falo interferir, por favor, não vai nesse contexto de interferir a vontade divina. Por favor, estou falando, pela vontade divina, ele pode interferir acerca de alguns processos da nossa vida. Sim. Sim, sim. Verdade. Eu vou ler um texto para comprovar isso. Sim, sim. Olha o que ele diz aí no Salmo 91, versículo 13. Ele o livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nessa parte aí, há livramento de Deus para as nossas vidas através dos seus anjos. E aí detalhe, por favor, não vai vendo apenas o anjo como alguém celestial, mas podemos dizer como um crente em Cristo Jesus. Porque às vezes Deus manda pessoas assim para nos livrar de certas coisas e que a gente não se atenta para isso. E quando a gente vê, a gente já está diante da situação e a gente se lembra. Mas eu me lembro que a fulano de tal falou. Olha aí, hoje eu estou vivendo exatamente o que ele falou. Mas era para eu ter me livrado disso aqui. Né? Eu falei sexta-feira aqui, nós estávamos aqui no culto, né? E a gente estava falando sobre isso. Às vezes Deus dá alguns sonhos para as pessoas e a gente leva muito isso como natural. E pouco se leva isso como espiritual. Né? 2 pessoas tiveram aqui sonhos comigo, morto mesmo, sendo velado o corpo. E claro, eu entendi de uma forma espiritual e já fiz uma alta análise da minha vida. Eu digo, Senhor, né? A gente tem que ser, eu acho que a gente tem que ser até muito humilde para a gente rever até nós mesmos. Que a gente às vezes diz assim, mas eu sou crente, eu estou indo para a igreja, e meu irmão, e às vezes tem coisas na nossa vida que não está convertido. Aí eu fui rever, eu digo, olha, te conserta, tem coisa aí que precisa mudar, tem coisa que precisa, né, andar direito, certinho. Então eu já levei isso aqui. Deus pode ser uma morte espiritual. Pode ser, né, algo que o diabo já esteja preparando e que eu preciso já estar vigilante naquilo. Então a gente tem que ter isso aqui. Agora, Davi, é importante a gente lembrar também que os anjos são seres inteligentes. Inteligentes, está vendo? Eles recebem uma sabedoria diferente da criação visível. Diferente de nós, está vendo? Tem muitos textos aí que comprovam isso. Por exemplo, Ezequiel 28, 12 e 17 comprova isso. Tá bom? Eu queria até que uma pessoa lesse para nós rapidamente aí, Ezequiel 28, 12 e 17. Eu vou agora apressar mais um pouquinho, que é para a gente ir para a parte final da atividade dos anjos. Isso, Ezequiel 28, 12 e 17. Alguém lê para nós aí, 28, 12 e 17. Eu vou fazer o seguinte, presbítero, o senhor vai lendo aí. Pronto, justamente, correto. Por isso é que, aí eu queria que o senhor lesse rapidamente, que eu queria fazer essa observação. O senhor está... Carolzinha, lê para nós aí. Ezequiel 28, 12 e 17. Se prepare para o culto mais tarde, né, meu filho? Amém. Amém. Vai lá, 28, 12 e 17. Aí o presbítero fez uma observação, né? O pastor está voltado para Lúcifer. Vamos analisar aí rapidamente?
É 12 e 17. Versículo 12 e versículo 17. Agora leu o 17. Pronto, tá vendo? Pronto, tá vendo? Então é importante a gente lembrar. Quando a gente fala de seres inteligentes, geralmente essa expressão vai mais voltado para Satanás. Dotado de sabedoria. Tinha toda a sabedoria. Que pena que não usou para aquilo que era certo. Sim. Justamente. Verdade. Dotado de sabedoria, né? E olha como Cristo diferencia ele, né? De todas as pedras. E ele era, como diz o Galvão, ele era um cara abaixo de Deus. Sim, sim. Então aqui não vai Verdade. me apresentou. Eu não sei, verdade. Eu acho que vai mais pela questão da mitologia, né? Sim, Porque a Bíblia ela era em latim, e só quem tinha o poder sobre a Bíblia era a Igreja Católica. sim, A correto. Igreja Católica ela tem o controle sobre aquela sociedade da época. Elas faziam as altas criações, né? Sim. Pintou essa ideia de que o diabo é o vermelho, com o chifre, e aquele rabinho coitado que tem uma seta. Ó, quer ver? E não é só com Satanás. Eu falo isso aqui até com o próprio Cristo. Se criou um Jesus de cabelo grande, né, com os olhos verdes, talvez azul. Né? Sim. Eu vou dirigir. Esse texto em si, aí tu vê que praticamente é tudo quase que contrário. Se ele não tinha formosura e ele não chama, é claro que ele está botando em um aspecto físico e não no aspecto espiritual, né? Claro, se a gente vê no aspecto espiritual, nós estamos falando de conhecimento, de ensino. Jesus tinha isso, tão tal que a multidão corria por causa disso. A multidão era levada pelo que ele falava, pelo que ele ensinava. Mas fisicamente, né? Sim. Justamente. Sim, sim, sim. Justamente, correto, sim. Sim. Verdade. Corretíssimo. Sim, o que ele falou aqui tem todo sentido, né? Sim. Sim. Até então, na época que Lutero faz aquela revolução, Sim, sim. os próprios o catolicismo, ele matava os cristãos Correto. envenenando a Bíblia. Porque naquele tempo você lia e passava o dedo aqui, ó, na língua para passar a folha. Justamente. Eles colocavam o veneno na própria escritura para que quando a Bíblia fosse ler, porque a mentalidade... Ele morresse, né? A mentalidade do catolicismo Sim. é essa aqui. Era escravizar a pessoa mediante a própria Bíblia, né? As pessoas desenharam mesmo. Verdade. É. Eu acho que para destravar essa questão dessa criação nossa aí acerca de Satanás, né? Pensamento aí maluco, que eu não sei que.
Ó, vocês verem ali, por exemplo, a novela Gênesis, que para mim está sendo uma boa. Você vê que Satanás é uma pessoa muito bem, né, muito bonita, né? E tu percebe que a façanha dele é conversar, é persuadir. Isso é a façanha dele, não é a beleza dele. Sim. Olha, se tu fazer uma análise, claro que nós não vamos entrar nesse contexto aqui, porque é tema, né, mais para frente, mas quando tu vê a questão, por exemplo, do anticristo, que vai reunir as nações para imperar em apenas um governo, tu percebe que a gente canonizou isso? Será que o anticristo... Eu sou o anticristo. Não, ele vem dotado de muito conhecimento, de muito saber, para poder ele persuadir aquilo para resolver o problema, para ninguém desconfiar. Né? Sim, pronto, certo. Sim. Sim, sim. Sim. Justamente, o olhar, né? Tá certo. Para onde eu vou querer? Acho que eu vou querer aquela ali que está toda desajeitada. Justamente. Para lá. O diabo, quando ele se apresenta, Verdade. ele não se apresenta assim, não. Eu sou chifrudo, eu sou feio. A pessoa, eu sei que tu é o diabo. Ele se apresenta de forma para a pessoa não conhecer ele. Justamente. E, presidente, e aí surge mais uma ideia também, que agora eu fiquei pensativo aqui. Então a gente poderia afirmar aqui, junto com tudo que vocês estão falando, que talvez seja por isso que muitos crentes caem. Porque muitas coisas vêm embelezadas e que por detrás a realidade daquilo não é aquilo que está se vendo. É? Justamente, meu irmão. Verdade. Verdade. Sim, sim. Verdade. Sim. Sim. Não, mas ele veio falar comigo, ele veio falar comigo, o diabo falou para ele, ó, isso aqui não é de Deus. Correto. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui é coisa do demônio. Então, o diabo ele tem essa, eu costumo dizer que o diabo é como um psicólogo. Ele estuda mesmo. Verdade, estuda. Ele estuda nosso comportamento, vai estudando tudo. Na série, a mulher pergunta pra ele, então quem tu é? Tu é algum tipo de superpoder? Ele fala assim, não, o pessoal tem algumas habilidades e eu bem pessoal. Tá vendo? Quando ele vai falar com uma pessoa, ele fala assim, qual é o seu desejo? Tá vendo? Ele é um dono de boate. E detalhe, olha como isso aqui, gente, nós estamos aprendendo tanta coisa, você não tem ideia do que a gente está aprendendo aqui. Geralmente, Satanás ele está muito voltado, aí eu vejo o contexto lá do livro de Gênesis, com a questão de Eva, por exemplo, o desejo. Todo mundo diz assim, pastor, mas Eva caiu por causa do fruto. Não, Eva não caiu por causa do fruto. Eva caiu pelaquilo que ela estava ouvindo e sendo persuadida. Porque ele firmou ela no olhar em relação àquilo, para ela não compreender mais nada que estava em volta. Gente, pelo amor de Deus, vamos compreender a Bíblia. Se Adão estava no jardim do Éden, ele tinha o domínio de toda a situação. Deus, claro, onipotente, poderoso, todo, né, onisciente, que estava em todos os lugares, sabia. Você percebe que ele persuade ela apenas com a voz. Pronto. Geralmente as pessoas caem, você pode ver, as pessoas geralmente caem, e isso aqui é relativo para nós, na facilidade maior do mundo. Está lá o pecado, mas a pessoa, não, mas está tão saboroso, está tão bom que eu não estou vendo erro nenhum. E detalhe, a gente sempre rejeita quem quer nos alertar, mediante aquilo que é ruim, que a gente acha que está certo. Não, o pastor disse, eu não acredito, porque não é nada disso aqui. Cuidado, né? E um detalhe rapidão, vocês já vão falar. Claro, nós estamos aqui na EBD. Mas eu digo uma coisa que eu tenho muito cuidado mesmo quando eu vou. É a palavra aconselhamento. Essa palavra eu tenho tanto cuidado de fazer ela assim corretamente, porque você pode prejudicar quem está sendo aconselhado, ou você pode colocar
a verdade naquilo, no teu conselho. Por isso que eu disse, quando a gente estava estudando sobre o pastor, e eu disse, olha, o pastor é um mentor. O pastor, ele não te obriga a andar na verdade, mas ele te ensina. Ele te diz, olha, é por aqui, o caminho certo é esse. E quando se trata, por exemplo, de relacionamento, é a parte que eu digo que eu tenho mais cuidado. Porque quando a irmã chega para mim e diz assim, pastor, eu estou conhecendo fulano de tal, tu pode ver, a expressão dela em dizer sobre fulano de tal são as qualidades. Pastor, ele é um homem de Deus, pastor, ele está indo para a igreja, meu pastor, você percebe que a pessoa só vê a qualidade. Quando tu percebe que o pastor, ele diz assim, é mesmo, irmã, tu percebe que ele não está concordando. Ele está dizendo para você, se você quiser, deixa eu falar. Porque o pastor, né, isso aqui a gente aprende. O pastor parece que ele tem um raio-x na mente dele, que ele vê. Irmã, calma, vai trabalhando isso para você ver se realmente é aquilo, porque não é só isso aqui. E quando a pessoa vai se relacionar, a pessoa vai ver que não é nada daquilo. É outro tipo de pessoa. Né? Sim. Eu tinha uma curiosidade de saber assim, por que no catolicismo Sim. existem imagens que são da mesma base do centro espírita. Sim. Tipo, Zé Pilinto, a né? imagem de São Jorge, Sim. né? Que é uma representação daquilo que já tem no Espiritismo. Por que eles colocam essas mesmas ligam? Correto. Corretíssimo. Agora detalhe. Sim. Se eles fossem Não, mas por favor, se a senhora falar isso aqui para um católico, a senhora está ferrada. É. Que essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. a mesma imagem para maldade. Justamente, porque assim, o catolicismo ele não vê da forma que a senhora está vendo em relação ao espiritismo. Para eles não existe essa crença. Claro, nós estamos aqui falando de duas religiões, que elas estão interligadas, mas a visão delas em relação ao que elas fazem dentro do cumprimento dos seus comportamentos é diferente. Elas não veem da forma que a gente está vendo. Né? Sim. Sim. Correto. Materializava naquilo, né, em relação à pessoa. É, justamente, correto. Sim. Introduziu esse tipo de visão, né? Sim. Certo. Nós estamos aqui, irmão. Sim. A questão do que o diabo estava persuadindo Eva não era comer o fruto, Correto. era se desobedecer. Justamente. Verdade. Então, por quê? Porque o diabo sabia que Eva e Adão não comiam Claro. Justamente. Ele já tinha na consciência dele, né? Sim. E um detalhe, presídio, o que o próprio Deus disse: se tu comeres do fruto, tu serás conhecedores do bem e do mal. Então, e quando Eva Come, né? come, só para ter uma noção, que Eva não vê Adão nunca. Correto. Sim. Então, a autoridade de Deus não estava nela. A autoridade de Deus estava em Adão. E ali Adão podia dizer assim, não, tu desobedeceu Justamente. o Criador. Aí Adão vai lá e come. E quando ele come, que ele ingere, aí os olhos se abrem. Ele percebe ela nua. E ela também começa. Justamente. A ideia do diabo não é você fazer. Fazer. É você desobedecer. Justamente, correto. Então é essa que é a ideia do diabo. Não é dizer assim, não, rapaz. Faz isso, né? Faz isso. Tem que fazer aquilo porque é por causa do sim. não deve isso. Então, você tem que fazer, você tem direito. Correto. Não, a vontade do diabo é que a gente desobedeça. Justamente. Por isso A pessoa não faça. Por isso do pecado, né? Aí eu vou lá, não, eu faço, eu vou fazer. Amém. Então o diabo ele só dá um empurrãozinho, não. Justamente.
E ele está muito relacionado com os nossos desejos, né? Com aquilo que queremos, com aquilo que temos como certo. Verdade, gente. Mas vamos andar mais um pouquinho aqui, que é para a gente ir para a parte final. Os anjos são seres poderosos. São dotados de muito poder. Mas, por favor, não vamos também interpretar de que eles são onipotentes, porque eles não são. Ok? A onipotência é apenas para Deus. Vamos correr um pouco mais, né? Os anjos são seres gloriosos. Essa palavra glória, que aí volta lá o que eu falei lá no começo, ela não está relacionado com a alta adoração. Ou seja, os anjos não podem se adorar e nem tampouco ser adorados. Então, tal que quando os anjos eles vinham falar com as pessoas terrenas, físicas, então tal que você percebe que geralmente ele já indicava, olha, ofereçam o teu holocausto, a tua oferta para Deus. Eu recebo, mas você vê que essa palavra glória, quando eu digo assim, aí surge até um grande... Há uma mentalidade nossa que somos presos a certos ritos. Porque quando a gente diz glória a Deus, quando a gente diz aleluia, ou quando a gente bate as palmas, nós estamos prestando um culto para Deus de uma liberdade de expressão a Ele. Porque o que o salmista Davi esclarece no Salmo 150, né, no versículo 7, que é a parte final, ele diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Então ele diz: toda a criação conjunta, todos, louve ao Senhor. Aí ele diz: com harpa, com palmas, com danças. A gente, pelo amor de Deus. Pronto, Davi que dança quase que espírito. Miriam que dança com o seu pandeiro. Será que hoje seria uma forma, né, de uma coisa absurda? Então tudo nós fazemos com o quê? Com ordem e com decência. Se terminou um culto, a gente bate uma palma, mas com ordem e com decência. Agora, claro, nós não podemos também, né, diversificar isso aí em relação a algumas coisas que acontecem. E aí surgiu um maior embate, porque isso, porque aquilo. Então, assim, eu acho que hoje nós estamos debatendo muitas questões que não eram para ser debatidas, que são questões bíblicas que é só apenas ensinadas. Palmas é uma forma de adoração a Deus. Como também eu entendo que a glória é unicamente a Deus e não aos homens. E há detalhe, tem homem que quer glória para si. Sim, sim. É verdade. Não sei por que isso aí. É. Sim. Uma coisa tão boa, tão calma, mas tem dia que na sua administração final, Sim. sai rodando. Tem dia que um chora aqui, outro. Verdade. São coisas assim muito individualistas, né? Em cada crente. Verdade, sim. Ó, para vocês verem como a gente, essa questão aqui, nós estamos estudando justamente por causa disso. Tanta barbaridade que a gente olha. Ó. Agora tem pastor com cobra. É pastor com cajado. Agora tem um agora que está dando canhão em Satanás, né? Aquela coisa. Então nós estamos vendo tanta barbaridade que está pegando assim. Eu não sei, mas eu estava, quando eu estava fazendo esse estudo, né, apurando mais detalhes, eu vi até um pastor que ele é americano e ele disse que o país que mais canoniza ritos, que são ritos que a gente até tem um preconceito, que a gente está introduzindo nas nossas igrejas. Aí eu pergunto para vocês, qual é a finalidade de um lenço?
Qual é a finalidade de um paletó? Qual é a finalidade, né, de objetos? Nada. Né? Eu vi até o pastor Augusto Nicodemos, que ele é um reformista, e ele disse que uma coisa interessante, nós temos aqui, mas claro, como algo decorativo, tá vendo? Mas que ele falou e eu fiquei imaginando que é verdade. Por exemplo, nós temos aqui, né, uma réplica, né, apenas algo comprado, que a irmã fez uma doação, né, desse candelabro. Mas quando a gente vê para isso aqui, tem igreja que a gente vê a arca, que a gente vê os candelabros sendo feitos, e você percebe que, na verdade, claro, veja no que eu vou falar, o que eu vou dizer aqui, né? Tu percebe que não é uma adoração a Deus, é uma adoração aos objetos, né? Então, meu Deus, é aquilo, meu pai, é aquilo. Não, gente, eu acho que o que está aqui, eu acho que está aqui o que a gente tem que adorar, está aqui a palavra. Adore a palavra e encerrou o papo. Amém? Outro detalhe, os anjos não procriam. Está vendo? Aqui é muito importante. Vamos ler aí o texto de Mateus 22:30 para a gente ver realmente se os anjos não procriam. Eles não podem ter relações sexuais. Está vendo? E talvez, igreja, talvez a gente vê lá quando os anjos visitam a casa de Ló, por isso que aqueles homens queriam ter relação sexual. Está vendo? Com os anjos, né? Pensando que eram homens comuns. E eles não poderiam, porque os anjos não podem procriar. Leia aí, Davizinho. Mateus 22:30. E Carol, lê para mim Apocalipse 5:11. Pronto, tá vendo? Ó, eles não casam e nem se dão em casamento. Ou seja, os anjos são seres celestiais, que não podem ter relação sexual e nem tampouco podem ter uma multiplicação. Agora, um detalhe importante que a gente precisa fazer algumas ressalvas. Em questão à nossa espécie, em questão à nossa criação, em questão à formação do homem, nós percebemos que Deus, ele dá um comando. O Senhor diz o quê? Multiplicai. Para os anjos, não. Não tem uma multiplicação. Ok? Por isso que eu digo que é um número certo, né? É um número exato, não tem essa liberdade. Sim. Justamente. Tem né? Sim. E que isso está mudando muito agora. Mudando muito, né? Verdade, correto. Isso que eu ia dizer. Verdade. Se teve sogra, teve esposa. Teve filha, né? É, verdade. Verdade. E com... Sim. Justamente questão não. Sim. Justamente. E hoje é o que a gente vê as bombas, né, de abusos, né? Eu acho que isso tudo era privado. Claro que também não é casamento que tira ou que elimina essas questões. Eu acho que isso aí até está na questão de caráter. Caráter. Eu acho que a pessoa pode ser casada, mas não ter caráter. E ele pode não ser casado, mas ter um caráter. Isso vai muito do indivíduo, Isso que eu digo, mas essa questão aí é muito posterior. Por isso que eu acho que hoje a igreja evangélica, ela, quer dizer, no meu tempo, né? Eu não sei como é que está hoje, que hoje está tudo moderno, né? Quando eu digo no meu tempo, e olha que não está longe não, tá vendo? Está bem perto. Eu digo que na minha época agora, né, 2013, os pastores, para serem consagrados numa convenção, tinha que ser casado. Hoje não. Basta tu ser indicado por alguém. Está sendo uma indicação. Não está tendo mais aquelas características cobrados por Paulo. Não está tendo mais. Hoje, Cabrinha, tu é meu amigo, meu chegado, meu camarada, vamos lá. Aí, né? Irmãos, e nada disso, amados. Né? E nada disso. Está vendo? Carol, lê aí, Apocalipse 5:11. A gente embora.
Pronto, tá vendo? E detalhe, os anjos são seres limitados. Ou seja, eles muitas coisas desconhecem no próprio céu. Entre eles a volta de Cristo. Nem eles mesmos sabem. São limitados demais. Tá vendo? Amém? Aí, gente, eu vou só classificar aqui, mas para a gente já ir embora, tá certo? A atividade dos anjos. Os anjos existem propósito específico para cada um existe propósito. Existem anjos de adoração, existem anjos de proteção, existem anjos que servem a favor dos salvos, existem anjos mensageiros, e aí as mensagens deles, sejam eles para propósito de uma vida para com Deus, sejam eles de atos proféticos, ou seja, de visões e revelações em relação até mesmo Daniel. E aí temos mensagens específicas ligadas ao nascimento do Messias. Quando o anjo vai falar com Maria, temos na questão da divulgação do Evangelho, anjos que tratam com isso. E aí temos a questão de Pedro, né? Temos a questão da própria igreja primitiva, que era muito dotado a isso. Temos a questão da mensagem de consolo e exortação ao povo de Deus. Até os anjos fazem isso também. Mas tudo isso se resume a uma criação que é limitada de Deus para a terra. Amém, gente? Foi importante estarmos aqui. Tá vendo? Semana que vem, qual é o tema? Continuação dos anjos. Mas aí a gente vai entrar mais profundo, tá certo? Amém, gente? Glória a Deus. Fiquemos de pé. Foi uma bênção. Eu acho que a nossa escola bíblica dominical, ela tem sido uma bênção cada domingo, né? Os irmãos podem partilhar dos seus conhecimentos, né? Do que vocês têm dúvida. E assim, se possível for, a gente responde. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por essa maravilhosa escola bíblica dominical, que está se encerrando agora. Como foi gratificante estar aqui. Foi muito bom, Deus. Senhor, que o Senhor sempre coloque em nós essa humildade de reconhecer que o nosso irmão também precisa e necessita de voz. Ele precisa ter a voz aqui na igreja. E isso é tão importante, Deus, que aqui nós não colocamos o nosso achismo, não. Nós temos essa humildade até de ouvir o nosso irmão. Às vezes ele conhece, às vezes ele pode saber, Senhor. E como diz a tua palavra, que possamos crescer uns com os outros, que possamos saber e reconhecer essa unidade da igreja quanto acerca dos conhecimentos. Obrigado pela vida, Senhor, do Davi. Obrigado pela vida da irmã Maria, pela vida aqui, Senhor, da tua serva, a irmã Karina, da irmã Rosinete, do presbítero, Senhor Rosinaldo. Obrigado pela vida da irmã Carol. Obrigado pela minha vida, Deus, que estivermos aqui hoje, aprendemos acerca da tua palavra. Senhor, muito obrigado, que o Senhor possa nos dar um culto maravilhoso. Usa o teu servo de sobremaneira. Fala conosco nesta noite, Deus, porque os teus servos ainda querem ser ensinados, querem aprender acerca da tua palavra. Então, obrigado por essa maravilhosa manhã de ensinamento da tua palavra. Muito obrigado, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Está encerrado a nossa escola. Glória a Deus. Olha as palmas. Aleluia. Hein? Não, é por causa do... Lá. Eu acho que quando está só ele, aqui, o ambiente está muito pouco. Chega, ele fica.